Terça-feira, na tarde, em direto, quer dizer que estamos de novo na companhia da nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana, bem-vinda. Olá, obrigada. Olha, nas últimas semanas temos andado aqui às voltas com isto do que é, afinal, um plano alimentar saudável, e para o programa de hoje tens, de facto, uma outra pergunta que já tínhamos, assim, abordado ao de leve no final do último episódio do Aprender a Comer, que é esta. Qual é o nosso peso saudável? Existe um peso ideal e como é que nós conseguimos saber qual é o nosso? Muitas perguntas, eu sei, Mariana, desculpa. Que muitas pessoas pensam, não é? Pois é. Há muitas pessoas que tentam decifrar qual é que é então o seu peso ideal ou o peso saudável. É importante que as pessoas entendam que não existe um número estanque e que até esse peso pode variar ao longo da vida e deve variar. Nós, em regra, a nossa altura não varia, em idade adulta, não é? Só lá mais para a frente é que começa a decair um bocadinho, mas a verdade é que o nosso peso ideal na nossa fase adultos-jovens não será exatamente o mesmo peso ideal, por exemplo, na nossa fase já a partir dos 60, 70, em que o que está descrito é um valor um bocadinho acima. Mas então como é que as pessoas sabem qual é que será o seu peso ideal ou o seu peso saudável? Primeiro que tudo, há uma relação, portanto um cálculo que na internet é distribuído já há muitos anos para toda a gente, que é o chamado Índice de Massa Corporal, o IMC. Mas a verdade é que isto, apesar de ser um valor que não tem em conta se é homem ou mulher, só relaciona o peso com a altura. Nós usamos muito essa relação em termos de saúde pública, em termos de saúde, um bocadinho para fazer os cut-offs do que é que será saudável e o peso não saudável. Portanto, o peso não saudável é aquele que está abaixo de um determinado valor ou acima. E é importante falarmos disto, se calhar, porque existe muito, hoje em dia fala-se muito de não pode haver estigma em relação às pessoas que têm excesso de peso ou obesidade, ou também temos de ter muito cuidado com esta questão do peso, mas a verdade é que em termos de saúde nós temos que saber onde nos enquadramos, e quando nós determinamos o nosso índice de massa corporal saudável é um intervalo grande, enorme. Eu trouxe aqui uns números, mas porque eu acho que as pessoas podem relacionar com isto, que é uma pessoa que tem 1,60 m, independentemente se é um homem ou se é uma mulher, ela, para ter um IMC saudável, pode ter entre 47,5 kg e 63,7 kg. Ora, há muita gente com 1,60 m que olha para isto e se calhar diz, bom, eu com 43, com 47,5, peço desculpa, estou muito magra, impensável, não tenho energia, não sou eu, e outras pessoas que podem dizer que eu com 63 nem pensar, não é? Que não me revejo. E, portanto, isto é realmente só um intervalo de saúde ou ausência de saúde, como eu diria. E é possível nesta equação pôr a idade e se é homem ou se é mulher? Não é possível. E, portanto, isto não tem em conta nem a densidade muscular, nem a densidade óssea, nem a percentagem de gordura. Pronto. E por isso, realmente, isto serve um bocadinho... E depois há máquinas que contam isso, não é? Aquelas balanças que são todas XPTO e que medem isso tudo. Exatamente. Sabem como é que eu consegui fazer o meu IMC? Naquela consola dos miúdos, a Wii. Que tem um tapete e mede a tua altura e dá-te um nível. Não sei se é muito fidedigno, mas até me pareceu. A medição da altura não te sei dizer se é, mas não... Mede a altura e o peso. E confirmaste, não é? Com certeza, sim, do que viste lá. Pronto, e depois disto, se estás ou não dentro dos valores considerados saudáveis. E o que interessa é um bocadinho isso. Estando dentro desse valor, depois há uma segunda avaliação, quase como se fosse uma segunda camada de avaliação para sabermos se o peso é saudável, que é, portanto, essas máquinas de que falas, claro que sim, os ginásios têm, as farmácias, algumas têm, mas se nós avaliarmos o nosso perímetro abdominal, portanto, que é o que é que nós queremos avaliar, atenção, não é no umbigo, porque o umbigo, às vezes em algumas pessoas está mais para cima, em outras está mais para baixo, e é uma referência que não acho tão certa. É quando as nossas costelas terminam, se nós puséssemos a mão na cintura, mas portanto quando terminam as costelas, onde já não temos osso, esse será o nosso ponto onde nós estamos a medir mais gordura, e portanto é esse o perímetro abdominal. Fazemos uma medição em que a fita tem que estar paralela ao chão, portanto atenção para lá atrás ela não estar muito subida ou muito descida, por isso o espelho aí é muito útil, e nós temos aí também uns valores de referência que a mulher devia ter esse perímetro abaixo de 80 e o homem devia ter esse perímetro abaixo de 94. Mas depois não consegues determinar apenas o que é gordura visceral, que essa sim é mais problemática. Sim, aí não consegues decifrar se é visceral. O que a gordura visceral é aquela que envolve os órgãos, não é? Exatamente. E essa sim é aquela que está associada a mais doenças. A subcutânea, que é aquela que está debaixo da pele, será mais estética. Mas, E é boa para o frio, protege?
E normalmente uns animais como as focas? no norte, sim, a Europa estava a pensar nisso. Mas a verdade é que se... Mas uma coisa está indexada à outra, normalmente. Quando o perímetro está aumentado, uma delas tem que estar aumentada e, portanto, há alguma coisa que tem que se fazer. Porque é para isto que serve. Uma pessoa pode-se avaliar ela própria sem necessitar de ir a um profissional de saúde com estes valores, só para saber se está dentro do cut-off, não sendo tão exigente. Depois, se quiser o pormenor... Sim, porque esta margem que dás aqui são quase 16 quilos de margem, não é? Sim. Portanto, é muito. É uma margem enorme. Mas ainda assim, porque é que isto é importante identificar? Primeiro porque portanto, o IMC é considerado saudável, essa dita conta do peso sobre a altura ao quadrado, é saudável se o resultado der entre 18,5 e 24,9. Excesso de peso é dos 25 aos 30. A obesidade é de 30 para cima, em que há 3 patamares distintos, que depois vão ter impactos na saúde diferentes. Mas isto também para explicar que excesso de peso e obesidade não é a mesma coisa. Tem alguns pontos em comum, se calhar, para risco de saúde, e é importante, trouxe aqui alguns números, porque acho que as pessoas hoje em dia relativizam um bocadinho isto. Vê-se campanhas publicitárias, por exemplo, de roupa interior, em que é inclusivo, mas ao mesmo tempo é um bocadinho, a meu ver, enquanto profissional de saúde, a tirar um bocadinho a areia para os olhos, na medida em que há pessoas que têm que ter mais cuidado e têm que ser mais proativas se querem cuidar da sua saúde, porque isto não é só estético. Mas são normalmente modelos medianos nesse aspecto, não é? Temos Por agora... acaso eu tenho achado que se tem arriscado mais nessa questão. Tem aparecido cada vez corpos maiores em campanhas publicitárias. Claramente, com o índice de massa corporal, excesso de peso, obesidade, claramente. Sim. Agora há aí uma outra marca que fez isso mesmo, eu acho que para chocar também, não é? Que faz parte da estratégia deles. Mas pode normalizar, não é? Pois, é que é isto. É que estético eu compreendo perfeitamente. Eu acho que não temos... acho que se deve ser inclusivo em termos estéticos, mas em termos de saúde não podemos ignorar. É a mesma coisa com apanhar sol, não é? Não podemos estar a achar que é normal apanhar a hora de maior exposição. Exato. Mas também é a mesma coisa quando o grande exemplo é uma Twiggy ou uma modelo que parece anorética, não é? Parece que estivemos num extremo, estaremos aí para o outro. Sim. Exatamente, sem dúvida, mas concordo plenamente. Concordo plenamente que aí também deveríamos ter muito cuidado. Queria dizer aqui uns números que eu acho que são interessantes para algumas pessoas ouvirem, como sendo, por exemplo, não sei se as pessoas têm ideia, mas o risco de diabetes tipo 2 na mulher com obesidade é 12 vezes maior, por exemplo, do que a mulher sem obesidade. 12 vezes, não é 2 vezes, é 12. Não, é 12 vezes maior. Que existe associação com a infertilidade, tanto nos homens como nas mulheres, em que na mulher o que está descrito é 18%, para a primeira gravidez e 34% para a segunda, portanto, e sabemos que quando a mulher tem excesso de peso ou obesidade, que o facto de intervir para uma perda de peso, isso aumenta a fertilidade, portanto também é importante passar essa mensagem. No que toca ao risco de cancro, principalmente do endométrio e do esófago, há uma associação entre a obesidade e um aumento de risco de 40%. Isso é imenso, não é? É imenso, portanto, obviamente que naquela percentagem que nós conseguimos determinar, sim, são estudos, claro, não é? E portanto, para além de que a obesidade é considerada uma doença hoje em dia pela Organização Mundial de Saúde e, portanto, é importante as pessoas terem a ideia que isto não é uma questão estética. Aliás, as comparticipações do SNS vão até cirurgias exatamente para tentar controlar o excesso de peso e a obesidade. Não é? As cirurgias bariátricas, exatamente, que só se aplicam à obesidade a partir de determinado nível. De IMC, exatamente, e que antes disso às vezes as pessoas nem têm esta ideia, mas antes disso tem um longo caminho que se tem que ser trabalhado com a psicologia, com a nutrição, com a capacidade de resiliência e de conseguirem entrar em protocolos de perda de peso. Mas ainda aqui entrando no peso ideal, porque quem não está fora, não é? Portanto, quem não está muito abaixo ou muito acima, na verdade, eu acho que há aqui vários pontos que têm a ter atenção. Um deles é, muito bem, como dizes há pouco, intervalo se calhar 16 quilos, então se eu estou no meio, eu posso ou não andar para trás, portanto, perder aqui uns 3 ou 4 quilos, faz sentido ou não? E aí eu acho que há 2 pontos muito importantes. Um é os tais níveis de energia que nós precisamos durante o dia, ou seja, sou uma pessoa muito ativa ou não sou sedentária, e isso vai claramente definir o peso ideal que eu posso ter, porque tenho que ter mais aporte calórico, senão eu não vou conseguir ter o mesmo rendimento. E o outro é o peso
que era o meu peso habitual. Portanto, para sermos realistas, se há 5 anos atrás o meu peso habitual era muito superior àquilo que eu tenho hoje em dia, se calhar tenho que ter a certeza se não estou no meu limite de peso que posso considerar saudável. Se era um peso que na realidade era bastante inferior, então se calhar encontrar aqui um meio termo. Mas esses 5 anos são o quê? A memória do corpo? É, exatamente. É isso mesmo. Portanto, nós temos Como é que é Ali isso, um a memória registro. do corpo? Rapidamente, por Exatamente. favor, Mariana, estamos aqui a fechar o nosso programa. Exatamente. Não é uma Mas coisa agora que fiquei esteja... curioso também com isso da memória. Não é uma coisa que esteja muito descrita em termos científicos, mas nós sabemos que o nosso corpo caminha sempre para um peso que é considerado o seu peso, onde está mais habituado a estar. Ou seja, o que se nota nas perdas de peso é fazes um esforço e o teu peso desce e de repente parece que estagna um bocadinho naquele peso que durante os últimos 5, 10 anos foi o peso onde estiveste mais tempo. E depois tens que fazer um esforço adicional para sair desse peso considerado habitual. Mas é importante, num primeiro esforço, quando queremos perder peso e se queremos chegar ao nosso peso ideal, ter em conta esse onde estivemos mais tempo, se foi um saudável. Estou sempre a falar se foi saudável, se foi muito baixo ou muito alto não interessa, não é? Portanto, isso são fatores a terem em atenção e não porem um número na cabeça só porque acham que é o ideal. E pode ser irrealista. Exatamente. Muito bem, falamos de peso saudável. O que é o peso saudável? Para cada um existe um peso saudável, as diferenças entre excesso de peso e obesidade e também como é que cada um pode calcular em casa o seu IMC, Índice de Massa Corporal. De hoje a uma semana voltamos a falar com a Mariana Chaves no Aprender a Comer. Obrigado, Mariana, e até para a semana. Obrigada, até para a semana.